prazer para mim estar aqui para compartilhar um pouquinho mais do que Deus me ensinou ao longo desses anos. Eu faço engenharia biomédica na PUC em Campinas e, mais ou menos 1 ano e meio atrás, me surgiu um forte interesse em mexer com argila, modelagem, esculturas. E aí comprei minha porção de argila e comecei, então, nesse processo, nesse novo hobby. E, em encontro com essa minha nova realidade, veio o texto de Jeremias, que eu vou pedir para abrirmos juntos, que ele é bem conhecido, fala sobre oleiro, fala sobre barro, mas ainda assim vale super a pena nós lermos ele nesta manhã. Jeremias 18, a partir do verso 1 até o 6, que diz assim: Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quando li esse texto e vi que eu estava começando a ter experiência com barro, com olaria, eu comecei a analisar como que eu posso tirar algumas lições. Afinal, Deus fez essa comparação na Bíblia de que Ele era o oleiro e nós somos o barro. Então, já que eu estou aqui experimentando isso, o que será que Deus pode me ensinar? Então, a partir desse pensamento, eu juntei algumas lições que formaram lições de uma oleira. Eu não me considero oleira, eu acho que eu ainda estou bem longe disso. Mas, para manter em harmonia com o texto, com a proposta de Deus de barro e oleiro, eu decidi manter assim mesmo. Então, para começar, tem esse texto de Isaías 64, versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras de Tuas mãos. É muito importante a gente já definir desde agora quem é o oleiro, quem é o barro. Porque em alguns desses passos, em alguma dessas lições, tem coisas que é função do oleiro, tem coisas que é função do barro, e isso precisa estar muito bem estabelecido para a gente não acabar confundindo, não acabar tentando fazer coisas que não cabem a nós exercer. E outra coisa, todos nós somos obras de Tuas mãos. Quando Deus fez essa comparação para seu servo Jeremias, ele estava fazendo de uma maneira ilustrativa que ele quer nos transformar. Esse é o objetivo da olaria: pegar um barro, pegar algo e transformar em algo novo, maravilhoso e útil, que pode ser tanto um vaso como uma escultura. Sabe aqueles filtros de barro? Também pode fazer isso. Então, vamos para o primeiro ponto, que é o planejamento. É muito importante saber o que vai fazer, qual argila vai fazer, os processos, quanto tempo vai levar, quais ferramentas vão usar. Isso tudo tem que ser planejado antes. E, como eu disse, funções do barro, funções do oleiro, e essa parte de planejar é estritamente, inteiramente função do nosso Senhor, função do oleiro. Em Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Nós não podemos saber exatamente o que Deus está planejando, mas a palavra diz que são de paz, que é para o nosso bem. Então, em resposta a isso, nós, como barro, temos que confiar no Senhor. Provérbios 3:5 diz: Confie no Senhor de todo o teu coração e não apoie no seu próprio entendimento. É muito importante confiar no que o Senhor está fazendo. E daqui desses passos, dessas lições para frente, todas vão envolver justamente confiança. Não tem como prosseguir sem ter confiança em Deus. Depois, ambiente limpo. Isso eu confesso que, na minha pouca experiência, eu não fazia ideia de que era algo muito importante. No lugar, lá em casa, lá em Campinas, onde eu passo o meu tempo fazendo as minhas esculturas, é um ambiente aberto, perto do jardim, é uma bancada que passa vento, passa insetos, sujeira. Então, no início, eu não me atentava muito a ter que limpar o local antes de começar a fazer os meus projetos.
E com o tempo eu fui vendo que a minha argila estava suja, tinha algumas pedras, e isso atrapalha completamente o processo de modelar a argila. Aplicando para a nossa vida espiritual, eu vou pedir para abrirmos juntos Filipenses, que lá fala sobre... A gente vai ver o que fala. Então, Filipenses 3, a partir do verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ora amados. E agora, lendo o verso 8 e o verso 9 do capítulo 4, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Senhor da paz estará com vocês. Na primeira sequência de versos, a gente vê basicamente o autor falando: vocês estão vivendo como inimigos da cruz. E essa questão de ambiente é muito influenciável. Nós somos pessoas que nos relacionamos, nós somos seres influenciáveis. Então, o ambiente vai influenciar, vai alterar o nosso comportamento. E já no finalzinho dessa passagem, está dizendo o que a gente tem que focar. Naquilo que é puro, naquilo que é agradável. Essas coisas são agradáveis a Deus e isso vai nos ajudar. Assim como a sujeira atrapalha, um ambiente limpo apenas auxilia que a transformação seja feita na nossa vida. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que está ao nosso redor. No que a gente fala, no que a gente escuta, no que a gente pensa. A gente tem que filtrar, a gente tem que ter noção de que essas coisas ao nosso redor vão nos influenciar. E é muito importante a gente não negligenciar isso. Próximo passo é água. Não tem como fazer uma modelagem sem água. E não é pouca água, não. Precisa de muita água. A argila ela precisa estar muito úmida. Quanto mais úmida, quanto mais água tiver, mais fácil vai ser de modelar ela. Então, como todos sabem, Jesus água viva. João 7, 37 e 38 diz: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui está falando que Jesus é água viva e que ele precisa fluir da gente. Não tem como ser transformado sem buscar a Deus, sem ler a palavra, sem dedicar tempo para que Jesus esteja conosco, para que Jesus entre na nossa vida. É impossível ser transformado sem Jesus, assim como é impossível transformar um barro para qualquer outra coisa sem água. O próximo passo é misturar a argila. Toda tem que estar muito bem homogênea e tem que estar numa consistência boa para que o determinado plano, determinado objetivo, para aquele vaso, para aquele barro, para aquela argila, seja concluído. E isso, a parte de misturar, é função do oleiro, não é função do barro. E isso acaba envolvendo o que para a gente? Ezequiel 3, 4, 7 vai nos dizer: Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu enviasse, eles os ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Aqui Deus está falando para o seu servo, para o seu profeta: se eu te enviasse para um povo
que você não soubesse a língua, que eles não soubessem a sua língua, vocês não conseguissem se comunicar, eles ainda assim aceitariam a minha palavra, aceitariam a minha mensagem. Mas quando eu estou enviando você para Israel, que vocês têm uma boa comunicação, não tem nenhuma falha nisso, eles se recusam a me ouvir, se recusam a receber as minhas repressões e a minha mensagem. Não querem viver o que eu planejei para eles. Porque a nação de Israel está endurecida e obstinada. O barro, ele precisa permitir que o oleiro misture ele. Por mais que ele não consiga entender até quando, por mais que ele não consiga querer ser misturado, ele precisa permitir que isso aconteça, para que, enfim, a transformação possa ter prosseguir. E a gente tem que permitir que Deus atue na gente, repreenda. Por mais que não faça sentido, a gente tem que confiar e permitir que Ele faça isso na gente. Quando rasgar, recomece. Certa vez eu estava fazendo um barquinho com a minha argila. E bem padrão barco de pescador, sabe? Tem a cabine, tinha a proa. E quando eu estava fazendo, uma partezinha da proa começou a se rasgar. Foi bem pequenininho. E aí, nesse momento, quando eu vi o rasgo, eu lembrei da primeira passagem que a gente leu. Que quando o vaso se rasgou na mão do oleiro, ele pegou e recomeçou tudo. E eu, quando estava fazendo meu barquinho, eu pensei, por que eu tenho que recomeçar? Foi só um pouquinho. É só pegar um pouco de argila, tentar consertar aqui e eu posso seguir em frente. E foi de fato o que eu fiz. Só que quanto mais eu ia continuando com o meu projeto, aquele rasgo ia aumentando. Quanto mais eu tentava consertar, mais ele aumentava e mais ele se rasgava. E, no final das contas, eu tinha metade de um barco numa mão e metade na outra mão. É muito necessário a gente recomeçar quando a gente tem um rasgo. Na nossa vida espiritual, seriam os nossos erros, os nossos pecados, que nos fazem separar da vontade de Deus. E a gente pensa que dá para continuar. Deus está transformando, Deus está me transformando, Deus tem um plano lindo, foi um erro bem pequenininho, por que eu vou ter que começar tudo de novo? Dessa questão de confiar, dessa questão de ambiente limpo, dessa questão de água, de ser misturado. Às vezes a gente pensa, eu já fui tão longe, estou tão perto, por que eu vou ter que recomeçar? A verdade é que, se o oleiro tivesse continuado com aquele barro rasgado, quando passasse pelo fogo, quando virasse de fato um vaso, ele ia se rasgar quando tivesse água. Para que serve um vaso se você coloca água e ele começa a vazar? Então, essa questão de recomeçar é justamente para evitar esse tipo de riscos. Deus não quer que, no final das contas, o trabalho dele seja inútil. Toda a transformação se perca por conta desse rasgo, por conta desse detalhezinho que compromete toda a obra. E, então, em meio a isso, eu trago para nós Isaías 43, 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O que o texto nos traz agora é, por mais que você tenha ido longe no sentido de você progrediu muito, você foi muito bem, por mais que, ou então em contrapartida, por mais que o seu passado tenha sido ruim, deixe ele para trás, recomece, porque Deus vai fazer uma coisa nova. Aqui no texto está falando, porei um rio nos desertos. O deserto é muito característico justamente pela falta d'água. Ter um rio no deserto é um grande feito, é um milagre. E é isso que ele está falando. Ele vai fazer um milagre. O vaso se rompeu, tudo bem, recomece. E o que vai surgir vai ser algo ainda mais maravilhoso. Deus, ele não vai deixar de fazer a obra dele só porque você errou. Mas ele vai começar de novo, para que no final esteja tudo bem, tudo certo, a integridade esteja completa. E durante o meu processo de fazer as esculturas, modelar, eu percebi que parte do barro se perdia. Às vezes eu fazia alguns treinos, tentando melhorar minha habilidade espacial.
E aí eu fazia uma casa, desmanchava, fazia uma flor, desmanchava. E nisso eu ia vendo que a quantidade cada vez ficava menor. E aí eu parei para pensar, o que será que isso significa na nossa vida espiritual? Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A parte que nós vamos ter que deixar para trás são os nossos hábitos, são alguns desejos, algumas paixões, coisas que fazemos que, ao nosso ver, não tem por que deixar para trás. Mas Deus fala, filho, entregue nas minhas mãos, deixe uma parte de você comigo, porque essa parte não faz sentido ficar aí para o que eu estou planejando para você. Durante essa fase de transformação que Deus faz na gente, nós vamos precisar fazer renúncias, nós vamos precisar fazer sacrifícios, vamos precisar deixar parte de nós nas mãos de Deus, na bancada, nos instrumentos, mas não vai estar mais conosco, não vai estar no produto final. E por mais que seja difícil, sempre vale a pena. E isso é o que reconforta-nos. Depois, quando a escultura já está pronta, ela não pode ir direto para o fogo. Ela tem que esperar secar. Ela ainda está muito frágil, muito sensível. Dependendo de como mexer, você consegue até amassar um pouco. Então é preciso esperar secar. Mas não só por isso. A parte de refinar, de fazer uns detalhes, é feito justamente quando a argila está um pouquinho mais dura. Não pode ser na mesma consistência de toda a transformação que foi feita antes. Então é preciso esperar secar. Só que, dependendo da peça, depende do tempo. Tem algumas que secam semanas, tem algumas que secam dias. Nunca vi uma peça que seca meses, mas eu acredito que tem. E a gente precisa esperar para Deus fazer esses refinamentos, esses toques. Porque Deus é um Deus de perfeição, Ele não vai fazer um negócio mal feito, Ele vai fazer com excelência. Então, Romanos 8, 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós precisamos de muita paciência nesse processo. Às vezes a gente está ansioso, nossa, eu quero logo ver o que Deus está fazendo na minha vida, eu quero logo que o vaso esteja pronto. Mas a gente precisa esperar. A gente não sabe quanto tempo esperaremos, mas a gente precisa de paciência para isso. Salmos 27, 11 e 14. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. No início dessa oração, fala muito sobre os inimigos que tentam me derrubar. E no vaso, como ele precisa esperar secar, ele ainda está muito frágil. E esse momento de fragilidade que nós seremos atacados, que para tentar derrubar, para tentar fazer com que seja estragada aquela obra, para que ela tenha que recomeçar de novo. Mas a gente tem a certeza de que veremos a bondade do Senhor e que é para esperar com força, com coragem, mas esperar no Senhor e sempre no Senhor. Por fim, o fogo partido para o forno. Depois que já secou, depois que já fez os detalhes, é o momento de colocar aquele projeto no fogo para concretizá-lo. E isso não é feito em baixas temperaturas de 200 graus, como é o fogão lá de casa. Mas o barro ele precisa ser submetido a mais de 1000 graus Celsius. No mínimo 500, isso é só para uma primeira secagem. E isso também leva horas dentro do fogo. Então, aplicando para a nossa vida, que são as provações, são elas que vão concretizar aquilo que a gente aprendeu de Deus. Em Tiago 1, está dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E no verso 12 diz: bem-aventurado aquele que persevera na provação,
porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Essas provações vão vir, e a gente vai passar por elas, e a gente vai passar com louvor. A gente vai vencer, e no final a gente vai receber a coroa da vida do próprio Cristo. É isso que Ele promete para nós. Então, persista, vale a pena. E Deus está aqui também para nos ajudar. A gente não está sozinho nessa. E para finalizar, eu gostaria de convidar vocês a abrirem em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Eu não consegui achar nenhum outro verso que finalizasse essas lições de uma maneira tão abrangente, de maneira muito resumida e muito pontual. Verso 1 diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No verso 1 eu gostaria de ressaltar a palavra culto racional. Esse processo de ser transformada por Deus tem que ser escolhas, nossa escolha. Eu escolho confiar, eu escolho prestar atenção no que está ao meu redor para filtrar, para ter um ambiente limpo. Eu escolho buscar a Jesus. Eu escolho permitir Ele me transformar. Eu escolho entregar e fazer renúncias por Deus. Eu escolho passar pelas provações persistindo nele. Eu escolho ser transformada por Deus. Isso é um culto racional. E no final, a gente vai comprovar a boa, perfeita vontade de Deus. Outro ponto: transformem-se pela renovação. Renovação é uma palavra muito interessante, porque já é novo, aí é novo de novo. Então, a gente tem que entender que esse processo de transformação que Deus faz na gente, ele é contínuo. Deus primeiro transforma aquele ponto que você está precisando, a sua falta de paciência. Daqui a pouco Ele pega para transformar o seu orgulho, fazer com que você consiga perdoar o seu irmão. Daqui a pouco Ele transforma o seu casamento, os seus relacionamentos, para você ser mais gentil. Daqui a pouco Ele volta na sua paciência, e nós estamos em constante transformação. E isso é muito necessário a gente entender, para a gente não se frustrar. Poxa, Deus, você já transformou isso, por que está voltando nesse ponto? A gente tem que entender que enquanto a gente vive nesse mundo, a gente vai precisar que Deus nos transforme. Mas a nossa esperança é que lá no céu a gente vai ter a transformação completa, que a gente vai poder experimentar completamente a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Ele deseja pra gente. Ele deseja que nós nos depositemos nas suas mãos como um barro é depositado nas mãos do oleiro. Ele deseja que a gente seja transformada para ser um lindo vaso. Pode ser um vaso, pode ser uma escultura, um barquinho, pode ser uma casa. Tem tantas coisas que dá para fazer, e a gente às vezes só pensa em um vaso. E esse vaso pode ter tantas características. Pode ter 2 alças, pode ter só uma, pode ter algumas listras, uma coloração. O detalhe é que nós somos diferentes. Então são transformações diferentes em cada um. Mas se concentre na Bíblia e veja Deus transformar a sua vida. Vou convidar vocês para ficar em pé junto comigo, para fazermos uma oração. Então oremos. Querido Deus, vimos aqui um pouquinho mais sobre experiências de um oleiro com o seu barro, de transformações. E essa é a verdade que o Senhor quer na nossa vida. Você quer nos transformar. Você quer nos tornar as suas obras, obras de tuas mãos. E agora eu entrego todas essas pessoas que estão aqui nas tuas mãos. Que o Senhor possa entrar no coração deles e fazer toda a sua obra, fazer toda a transformação. E que tudo seja feito para te glorificar. É isso que eu peço, humildemente, em nome de Jesus. Amém.